Você tocou na questão da impunidade. Essa decisão que saiu em 2016, não é isso? Que muda o entendimento de 2009, 2016... então, no sentido de vamos satisfazer a sociedade. Isso. Então, vamos dar uma resposta a essa percepção de que há muita impunidade, as pessoas têm muito direito a recurso, não é? E acabam ficando soltas. Quem tem dinheiro acaba se beneficiando da legislação. Então, vamos apertar, tornar mais rigorosa a forma de prisão. Essa impunidade, ela é muito mais uma sensação do que uma verdadeira realidade. Nós somos o terceiro país em população carcerária. Nós somos o país que tem quase 800 mil presos, com um déficit ainda de número, onde 40% desses são presos provisórios. Ou seja, o Brasil prende. Só que desse número, mais de 80% volta a delinquir. Então a gente tem que perguntar para si o seguinte: isso é impunidade ou será que o cárcere não está funcionando? É a primeira questão. Quando a gente coloca isso numa operação como Lava Jato, relacionada com o macrocriminoso, com o criminoso econômico, com o oposto, né, do que a gente via, entre aspas, como criminoso antes, isso muda de figura e eu vou colocar num primeiro ponto. Essa questão de número de recursos, ela não é verdade. Toda defesa tem prazos processuais para cumprir. Eu tenho lá meus 10 dias de defesa preliminar, eu tenho meus 5 de alegações, tenho meus 15 de recursos, somados e que eu não posso perder. Claro que um processo que tem inúmeros réus, isso vai trazer um atraso, mas isso não é pelo número de recursos, isso é por uma garantia que eu tenho. Nós escutamos, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, de que era preciso ouvir a voz das ruas, não foi só dela, do ministro Luiz Fux, que é uma frase que contém uma contradição em relação à justiça, em relação à decisão, não é, de uma corte, porque eles estão lá para fazer a justiça independente do que diga a voz das ruas, não é isso? É isso. Você percebe alguma mudança nesse sentido? Bom, acho que a gente tem que começar, né, do início para tentar entender essa mudança no contexto. A Constituição, ela fala que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença. Ou seja, o trânsito e julgado, ele acontece quando não cabem mais recursos. Só que aí em 2018, o que até então é claramente previsto na Constituição e no Código de Processo Penal, virou uma decisão com uma relevância política muito grande. Então, o STF, até com a mudança de alguns ministros, né, passou a decidir que poderia haver uma antecipação da execução da pena no segundo grau. Né, ou seja, mudou até então o entendimento que ele já teve durante muitos anos. À época que tinha toda essa questão da condenação do ex-presidente, que estava no auge da mega operação Lava Jato, até a frase da ministra Carmen Lúcia foi no seguinte sentido, de que a execução antecipada da pena, ela seria até uma forma de dar uma crença maior na punição, que a sociedade ia ficar mais segura. Digamos assim, não sei realmente repetir ao pé da letra a frase dela. Mas aí a gente chega num ponto que é o seguinte: o que é democracia? Hoje a gente está aqui conversando e a gente pode concordar e discordar, porque é isso que é um Estado democrático de direito. A gente não tem mais uma Constituição que é baseada simplesmente na vontade do povo. Tem muitas coisas que eu quero que seja de forma diferente, mas eu tenho uma lei para cumprir. Mesmo que o povo vá à rua, seja porque tem uma noção midiática, ou uma noção intelectualizada, ou qualquer que seja a visão, na verdade um tribunal, ele não vai satisfazer o povo. Se a política entra lá naquele tribunal, a garantia vai sair pela janela. E é isso que acontece hoje? É isso que está acontecendo no caso da presunção de inocência, de uma garantia. E se a gente perde uma, por que eu não vou pensar que eu vou perder a liberdade de expressão, de discordar e de você estar conversando isso comigo hoje, a liberdade de cátedra, eu sou professora, eu posso dar uma opinião crítica e os meus alunos têm direito de criticar e discordar comigo. Ao contrário do que muita gente pensa e que Daniela chama a atenção, este é um assunto que trata da vida de todos nós, não é dos políticos, trata da vida de todos os brasileiros e afeta fundamentalmente, como você lembrou no início dessa entrevista,
os mais pobres, os mais desprotegidos que estão na cadeia, 40% da população carcerária em situação provisória. Sem serem julgados. Eu conversei com a advogada Daniela Bonacossi, doutora e professora da Escola de Direito da PUC Minas.